Bem-vindo, amigos e amigas, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Como entender a prestação de contas do seu condomínio? Você não precisa ser especialista, mas precisa saber onde olhar. Fique conosco, dicas importantíssimas. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Transparência Condominial, vídeos curtos toda segunda-feira sobre temas importantes sobre o mundo condominial aí, nosso mercado que está pujante, né? A gente entender um pouco da prestação de contas do condomínio é muito importante para a gente poder viver aí e poder ter condições de aprovar as contas, enfim, saber lê-las, né? Mesmo sem ser um contador. Antes da gente começar, vou pedir que vocês se inscrevam, ativem o sininho, deixem suas dúvidas, comentários, para a gente poder aqui trazer temas relevantes para esse nosso canal aqui, que a gente faz com tanto empenho para poder trazer aqui informações toda segunda-feira. Vamos começar aqui um pouquinho falando sobre a prestação de contas, que a gente fala quase toda segunda-feira aqui, né? Mas sobre o âmbito da pessoa não ser um contador e achar que só entende quem é contador, quem é de finanças, quem tem uma vivência nesse mundo para entendê-las, né? Reclamamos muito da falta de transparência, que às vezes realmente acontece, mas às vezes a prestação de contas é transparente, é divulgada, é explicada, e mesmo assim as pessoas não entendem, fazem alguma confusão, vão para aqueles tradicionais grupos de WhatsApp, né, levantar algumas teorias, e isso acaba minando aí a confiança das pessoas para aprovarem as contas que muitas vezes têm plena condições de serem aprovadas, mas que a gente acaba causando problemas aí, e elas acabam sendo reprovadas aí, uma situação muito constrangedora para todos, né? Síndico, muitas vezes conselho de administração, e a gente fica, então, nessa situação, digo a gente, os condomínios. Então, o primeiro passo é entender, né, o que é a prestação de contas, de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, né? Então, a gente precisa entender quanto entrou, quanto tinha que entrar, né, baseado no orçamento, então entender no balancete, lá onde estão as cotas condominiais, onde estão as receitas advindas de multas, as receitas extras, né? Então, entendendo aquilo ali, você já é um meio caminho andado. E depois, com relação às despesas, né? O que é fixo, por exemplo, folha de pagamentos, contratos, serviços públicos, tudo aquilo que o condomínio precisa para viver. Depois tem as despesas variáveis, que são aquelas que acontecem no decorrer da gestão e que as pessoas precisam entender que elas são necessárias também, não só estando fixas ali no orçamento, mas também algumas que aparecem, né? E tem os gastos extraordinários, que aí sim são emergências, são gastos urgentes ou emergentes, que aparecem que o síndico precisa, de alguma forma, não dá cumpri-las, né? Não dá tempo aí de chamar uma assembleia, e aí o síndico precisa realmente tomar uma decisão, né? Então, bom, agora eu vou deixar o Arnaldo discorrer um pouco, senão eu acabo falando tudo sozinho aqui, é um tema bem amplo que a gente vai tentar discorrer em pouco tempo. É isso aí, obrigado, professor Sérgio. Na verdade, o que a gente quer colocar aqui, para entender a prestação de contas adequadamente, você precisa partir do básico, né? Como o professor Sérgio colocou, quanto de dinheiro entrou de recurso no condomínio, dentre as diversas modalidades, quadra condominial, multas e outros, quanto de dinheiro saiu e para onde foi esse dinheiro. Então, você deve fechar essa conta. Você vai verificar depois que as despesas ali tenham sido gastos ali de forma responsável e autorizados, quando a gente está falando, por exemplo, do fundo de reserva, né, aqueles recursos ali para realmente finalidades específicas, e aí você parte ali para onde está realmente o dinheiro, verifica ali se esse dinheiro está depositado no extrato bancário, se está lá na conta da administradora. E dica muito importante, nas auditorias que a gente realiza, muitas vezes a gente vê um condomínio com saldo, mas que na verdade ele não tem aquela disponibilidade. Então isso também deve ser levado em consideração. É a dica de ouro aqui do nosso vídeo. Às vezes você vê o condomínio, ele tem 80 mil reais, mas na verdade ele tem contas a serem pagas ainda, e essa disponibilidade na verdade não é 80 mil reais, passa a ser 15 mil reais depois de pagar contas com fornecedores, contas de consumos de água e outras. Então, isso que você tem que observar. Quanto de dinheiro entrou, quanto de dinheiro saiu, se essa saída de recursos, como o professor Sérgio falou, estava autorizada na previsão orçamentária, ou se estava autorizado numa assembleia, ou pelo Conselho Fiscal, quando se tem alçada para isso, para gastar ali de um fundo de reserva, de um fundo de obras, e depois você verifica ali quanto tem de dinheiro, qual a disponibilidade real do condomínio e onde esses recursos estão depositados.
Então, esse é o básico para analisar a prestação de contas, é o que realmente traz bastante confusão ali, muitas vezes é o motivo de desentendimento dentro do empreendimento, dentro do corpo diretivo, e você deve saber examinar. Então, parta do básico, sabendo esses passos, esses 3 passos, receita, despesa e onde está o dinheiro, e depois verificando só se aquela realmente é a disponibilidade real, você já tem aí realmente aí 80% do caminho andado aí para fazer realmente uma análise ali acertada da prestação de contas. Acrescenta mais alguma coisa, professor? É isso. Falamos aqui sobre o básico, né? E é claro, se a gente não consegue entender o assunto, é aconselhável procurar, então, ajuda profissional, mas que você tenha o entendimento do beabá ali. Entradas e saídas é o básico da prestação de contas, e onde está o dinheiro também é o que é importante para que se tenha um princípio de entendimento sobre as prestações de contas, e na Assembleia é onde é discutido esse assunto. Né? Muito obrigado para quem ficou até aqui e até os próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com o Conselho Fiscal, com o síndico do seu condomínio. Canal Transparência Condominial, dicas importantíssimas aqui de forma clara e transparente sobre as questões financeiras do seu condomínio. Boa semana para todos. Grande abraço.